Aleluias! Glória a Deus! Mais uma vez, estamos aqui juntos para darmos continuidade a esse projeto de estudo da Palavra de Deus. E quero te convidar para que você continue conosco. Se você ainda não se cadastrou, não confirmou a sua inscrição, pode fazer aqui, logo abaixo. Ative o sininho para que você possa receber as novas publicações, porque diariamente nós vamos estar publicando vídeos com novas leituras. Amém? Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, a ti honra, glórias, louvores e exaltação. Nós te agradecemos por tudo que tem feito e por tudo ainda, Senhor, que há de fazer. Muito obrigado por mais este dia, por este momento especial de estudo da Tua Palavra. Nos concede, Pai, o privilégio da Tua sabedoria sobre as nossas vidas, para compreendermos e aplicarmos esta palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos dar início a esse 27º dia de estudo da Palavra de Deus, continuando com o livro de Marcos, a partir do capítulo 8, verso 22. Você pode estar observando aí que nosso estúdio sempre está inovando. Eu estou divulgando algumas imagens das nossas viagens para Israel. Fique ligado. Cada dia uma nova leitura, cada dia uma nova paisagem. Olha o que diz o texto de Marcos capítulo 8, verso 22. Jesus cura um cego. E chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então ele, tomando o cego pela mão, tirou-lhe para fora da aldeia, e cuspindo em seus olhos, e pondo as mãos em cima dele, perguntou-lhe se via alguma coisa. E ele, olhando, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe suas mãos sobre seus olhos. E lhe fez que olhasse firmemente. E ficando restabelecido, já podia ver ao longe e claramente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus e seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros: Elias. Mas outros: um dos profetas. E ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E lhes ordenou que a ninguém falassem aquilo dele. E ele começou a lhes ensinar que convinha que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, porém depois de 3 dias ressuscitaria. E ele claramente dizia estas palavras. Então Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. E ele, voltando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Te aparta de mim, Satanás,
porque tu não tens em mente as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si as pessoas com seus discípulos, lhes disse: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou, que resgate dará o homem por sua alma? Pois qualquer que se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Texto muito interessante, né? Jesus colocando aqui a importância que nós temos que dar de segui-lo. Nada pode ser mais importante na sua vida do que seguir a Jesus. Como diz o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então é necessário que possamos entender isso e compreender e aplicar esta palavra em nossas vidas. Deus te abençoe. Muito bem, a segunda leitura deste 27º dia está aí também na tua Bíblia, que eu te oriento a acompanhar conosco, no livro de 2 Samuel. São 2 capítulos, o capítulo 20 e o 21. Vamos ao 20. Diz assim: aconteceu que se encontrava ali um homem de Belial, que se chamava Seba, filho de Bicri, benjamita, o qual tocou a trombeta, e disse: não temos parte com Davi, nem a herança para nós no filho de Jessé, cada um à sua tenda, ó Israel. E então todos os homens de Israel separaram-se de Davi, seguindo a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá aderiram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E quando chegou Davi à sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar da casa e as pôs em reclusão. E as sustentava, mas não se achegou mais a elas. E permaneceram encerradas até o dia da sua morte, em completa viuvez. Então disse o rei a Amasa: me convoque os homens de Judá dentro de 3 dias, e tu também estarás presente aqui. Foi, pois, Amasa para convocar Judá, mas ele demorou-se mais do que o prazo que o rei tinha lhe dado. Então disse Davi a Abissai: agora Seba, o filho de Bicri, vai nos fazer mal do que Absalão. Toma tu seu servo de teu senhor e segue atrás dele, para que não venha achar para si cidades fortificadas e nos escape. E saíram atrás deles os homens de Joabe com os quereteus e os peleteus, com todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem perseguir a Seba, filho de Bicri. E estando eles junto à pedra grande que havia em Gibeon, se lhes apresentou Amasa, que vinha ao encontro deles. E tinha Joabe uma vestimenta com a qual se tinha cingido, e sobre ela em seus lombos o cinto de uma espada em sua bainha. E assim, ao se adiantar ele, lhe caiu a espada. Então Joabe disse a Amasa: tem paz, meu irmão? E tomou Joabe com a mão direita a barba de Amasa para o beijar. E como Amasa não se cuidou da espada que Joabe tinha na mão,
Então com ela feriu-lhe na quinta costela, e as suas vísceras se derramaram por terra, e caiu morto, sem lhe dar segundo golpe. Depois, Joabe e seu irmão Abisai foram em perseguição de Seba, filho de Bicri. E um dos criados de Joabe parou junto a ele, dizendo: qualquer que quer bem a Joabe e quem é por Davi, siga Joabe. Estando Amasa envolto no sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo, e jogou sobre ele uma vestimenta, porque via que todos os que vinham paravam junto dele. E logo, pois, que foi afastado do caminho, passaram todos os que seguiam a Joabe, para irem perseguir Seba, filho de Bicri. E passou ele por todas as tribos de Israel até Abel, e Bet-Maaca, e a todos os de Bicri, e se ajuntaram e o seguiram também. E ao virem, o cercaram em Abel de Bet-Maaca e puseram baluartes contra a cidade, e isto como trincheira no muro. E assim todo o povo que estava com Joabe se esforçava para derrubar a muralha. Então uma mulher sábia gritou na cidade, dizendo: ouve-me, ouve-me. Vos peço que digam a Joabe que se aproxime para cá, para que eu fale com ele. E quando ele se aproximou dela, disse a mulher: és tu Joabe? E ele respondeu: eu sou. Ele disse então: ouça as palavras da tua serva. E ele respondeu: ouço. Então tornou ela a falar, dizendo: antigamente estavam acostumados a falar, dizendo: quem perguntar, pergunte a Abel. E assim concluíam: eu sou das pacíficas e fiéis de Israel. E tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que destruirias a herança do Senhor? E Joabe então respondeu, dizendo: nunca tal me aconteça que eu destrua ou desfaça. A coisa não é assim. Mas um homem do monte de Efraim, que se chama Seba, filho de Bicri, levantou a sua mão contra o rei Davi. Entregue-me a esse somente, e me irei da cidade. E a mulher disse a Joabe: eis que a sua cabeça te será arremessada pelo muro. E a mulher, usando da sabedoria, foi logo a todo o povo, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. E ele tocou a trombeta, e se foram da cidade, cada um para a sua morada. E Joabe retornou para o rei em Jerusalém. Assim ficou Joabe sobre todo o exército de Israel. E Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão sobre os tributos. Josafá, filho de Ailude, o chanceler. E Seva, o escriba. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E Ira, o jairita, é o chefe principal, perto de Davi. Capítulo 21. E nos dias de Davi houve uma fome por 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e pela sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas sim um resíduo dos amorreus, aos quais os filhos de Israel fizeram um juramento, mas Saul tinha procurado matá-los por zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E Davi disse aos gibeonitas: o que vos farei e com que vos satisfarei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas lhes responderam:
Não temos nós questão sobre prata nem sobre ouro com Saul, e com a sua casa, nem queremos que morra homem algum de Israel. E ele lhes disse: o que vós quereis que vos faça? E eles responderam ao rei: daquele homem que nos destruiu e que maquinou contra nós para nos extirpar, sem deixar nada de nós em todo o termo de Israel, que nos entreguem 7 homens de seus filhos, para que nós o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. E o rei disse: eu então os darei. E perdoou o rei a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, pelo juramento do Senhor que houve entre eles, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou 2 filhos de Rispa, filho de Aia, os quais ela tinha tido de Saul, ou seja, a Armone e a Mefibosete, e 5 filhos de Mica, filho de Saul, os quais ela tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Davi então entregou todos eles aos gibeonitas, e eles os penduraram em um monte perante o Senhor. Os 7 morreram juntos, mortos, nos primeiros dias da ceifa, quando se começava a recolher a cevada. E Rispa, filho de Aia, pegou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre um penhasco desde o princípio da cega até que choveu sobre eles água do céu. E não deixou que nenhuma ave do céu pousasse sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que tinha feito Rispa, filho de Aia, concubina de Saul. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de seu filho Jonatas, dos homens de Jabes de Gileade, os quais os haviam furtado da praça de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus tinham ferido a Saul em Gilboa. E fez levar dali os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, e também ajuntaram os ossos dos enforcados. E sepultaram os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas na terra de Benjamim, em Zelá, no sepulcro de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disto, então se aplacou Deus com a terra. E quando os filisteus voltaram a fazer guerra contra Israel, desceu Davi e os seus servos com ele pelejaram contra os filisteus. E Davi se cansou. Nisto, Isbi-Benob, o qual era dos filhos do gigante, cujo peso de sua lança era de 300 ciclos, cerca de 9 quilos, de bronze, e tinha se cingido de uma espada nova, tratou então de ferir a Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. E os homens de Davi então lhe juraram, dizendo: nunca mais, daqui em diante, sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. E outra peleja houve depois disto em Gobe, contra novamente os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. E houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, na qual Elhanã, filho de Jaare-Oregim, oriundo de Belém, feriu Golias, o giteu, cuja haste da sua lança era como um órgão de um tear. Depois houve ainda outra peleja em Gate, onde havia um homem de grande altura, o qual tinha 12 dedos nas mãos e outros 12 dedos nos pés,
24 em todos, e também era dos filhos do gigante. Este desafiava Israel e matou Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi. Estes 4 haviam nascido do gigante em Gate, os quais caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 capítulos que mostram, o quanto o reinado de Davi viveu constantemente em guerras, principalmente contra os filisteus. Eram guerras e guerras, guerras e mais guerras. Porém, o mais importante, Davi venceu todas elas, porque o Senhor Deus estava com Davi. Este mesmo Deus, Ele também quer estar com você, para te ajudar a vencer todas as batalhas que você possa enfrentar. Amém? Deus te abençoe. A terceira leitura desse 27º dia está aí nesse livro depois de Daniel, é o livro de Oséias, E vamos começar aí com o capítulo 1. E diz assim: Palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzia, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor com Oséias. E disse o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de fornicações e filhos de fornicações, porque a terra tem se dado a fornicar, apartando-se do Senhor. Foi então e tomou a Gomê, filha de Dibraim, a qual concebeu e deu à luz a um filho. E lhe disse o Senhor: Lhe põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco eu vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e cessarei assim o reino da casa de Israel. E acontecerá que naquele dia eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E concebeu ainda e deu à luz a sua mulher uma filha. E lhe disse Deus: Lhe põe o nome Lo-Ruama, porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas lhe tirarei tudo. Mas da casa de Judá terei misericórdia, e os salvarei no Senhor seu Deus, pois não os salvarei com arco, nem com espada, nem com batalha, nem com cavalos, e nem com cavaleiros. E depois de ter desmamado Lo-Ruama, concebeu e deu à luz novamente a um filho. E disse Deus: Lhe ponha o nome de Lo-Ami, porque vós não sois mais meu povo, nem eu serei vosso Deus. Contudo, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que onde lhes era dito: Vós não sois meu povo, ser-lhe-ás dito: Vós sois filhos do Deus vivente. E os filhos de Judá e de Israel se congregarão juntos e levantarão para si uma só cabeça e subirão da terra, porque o dia de Jezreel será grande. Aqui Deus toma o profeta, para mostrar ao povo a sua indignação diante do comportamento daquele povo que Deus havia escolhido, separado para servir e abençoá-lo. E aí ele determina que o sacerdote, o profeta, case com uma prostituta, e os seus filhos
possuem nomes que são exatamente o juízo de Deus contra o povo de Israel. Mas você que nos acompanha verá adiante o que Deus vai fazer sobre a nação de Israel. Deus te abençoe. Um dia de vitória para você. Vamos orar? Oh, meu Senhor, muito obrigado, Pai, por mais este dia, esta oportunidade que o Senhor nos concede, o privilégio de podermos, ó Pai, estar cumprindo este propósito que o Senhor estabeleceu em nossos corações. Continua conosco, Senhor. Abençoa, Pai, de maneira poderosa aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, que estão orando por este projeto. Multiplica as tuas bênçãos, Senhor, sobre estas vidas. Para a glória do teu santo nome, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração.